Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nessa manhã de 4 de novembro de 2025, uma terça-feira que não está muito quente, né? Tá gostoso, 23 graus, nós devemos ter hoje a temperatura máxima de 28, bem diferente daquilo que aconteceu semana passada, né? 38 graus, então hoje é uma terça-feira que tá nublosa, às vezes sol, a mínima foi hoje logo pela manhã, 21 graus. A possibilidade de chuva no período da manhã hoje, 10%, mas à tarde deve aparecer a chuva sim. A umidade relativa do ar está em 81%, deve cair, mas não vai cair muito por conta que a temperatura não está tão alta. Então, passando daqui nesta manhã para poder falar com você, que é primavera, né? Estamos na primavera brasileira aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. E eu quero chamar a sua atenção nesse momento para algumas coisas que estão acontecendo. Algumas pessoas estão achando que porque não está tão frio, não está tão calor, e às vezes ela pensa que pode ir fazendo coisas erradas e deixando acontecer algumas outras coisas. Então, o alerta hoje é bem para que você fique atento, tá? Atento a esses problemas. Mosquito Aedes aegypti gosta de água parada. Água parada e limpa normalmente é água de chuva, tá? Essa água de chuva que fica acumulada em calhas, em latas, em garrafas, em piscinas que estão desativadas e as pessoas não limpam. Aqueles vasos sanitários, bidês, né? Que ficam jogados lá no fundo, que um dia vai se usar, eu vou fazer uma reforma e vou usar. Fica aquela água parada ali e se torna um criador do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Olha só que loucura, né? Às vezes a pessoa está pensando num benefício e está causando um malefício. Por quê? Porque quando ela for usar esses utensílios, se é que ela vai usar, eles já vão estar totalmente deteriorados, estarão estragados, e aí uma construção nova com coisas velhas não vai dar certo. Daí vai ter que jogar fora. Então, eu aconselho que faça a doação disso enquanto ainda dá para alguém usar, tá? Ou então joga fora. Já não presta, joga fora. Não fique doando coisas para os outros que você não usa porque já está estragado. Não serve para você, não serve para ninguém. Joga fora. Entende? Às vezes a gente fala assim, eu enjoei disso daqui, né? Enjoei e não quero mais. Beleza, mas dá para usar, né? Agora aquilo que, não, estragou tudo, furou, a sola tá ruim, você vai doar para quê? Joga fora, tá bom? Então presta atenção nisso daqui. Limpa o quintal da sua casa para que você não tenha nem o escorpião, nem o mosquito Aedes aegypti. Se você não tiver esses dois em casa, já vai ser muito bom, tá? Porque o escorpião também tem uma picada doída, ruim. Quem já tem algumas comorbidades, alguma doença pré-instalada, vai ter alguns problemas graves com essa situação de ter essa picada desse bichinho que é chato, né? Então, o escorpião gosta de lugares também sujos, é isso. Resto de material de construção civil, madeira, telha, lata, tijolo, aquele trem que fica jogado lá no fundo. Limpa aí o seu quintal, você vai evitar de ter escorpião. E limpa também aqueles lugares onde você vê que pode acumular água, principalmente a água da chuva, que agora com o sol, com o calor, ela fica uma água muito favorável para o mosquito Aedes aegypti ir lá e colocar as suas ovas e fazer um criadouro bem ali na sua casa, tá? Então, não queira esses bichinhos como inquilinos na sua casa. Outra coisa, não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas, tá? Entre 10 e 16 horas não é horário para fazer exercícios. Por quê? Porque você pode pegar uma insolação ou uma desidratação, tá? Dentro da sua casa, numa academia, é tranquilo, mas ao ar livre, não, tá bom? Outra coisa, não coloque fogo em nada, nem no mato, nem em sofá velho, armário, esses negócios, cama velha, não coloque fogo, tá? Por quê? Porque se você coloca fogo, a temperatura sobe, o ar fica irrespirável, não tem como respirar, né? As pessoas que sofrem com essa situação de ter
os problemas respiratórios ficam totalmente debilitadas. Então, o pedido é: não faça nenhum tipo de situação para gerar fogo, nem gerar fumaça, nada. Não é bacana isso daí, tá bom? Dado esse recado, eu quero falar com você também daquela situação de pessoas que andam por aí sem se resguardar o direito de ter a sua segurança, tanto de saúde quanto emocional, sentimental. Cuidado com aquilo que vocês andam assistindo. Tem muita gente aí que está passando por dificuldades emocionais porque anda assistindo coisas que não deveriam, né? Principalmente você que está vendo aí que muitas coisas não são bacanas, aquilo que está acontecendo na economia do Brasil, aquilo que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país, no nosso estado. Então, evita ver esse tipo de situação também, que você vai ajudar bastante, o pessoal da psicologia, isso. Então, cuidado aí, tá? Você que está num asilo, numa casa de repouso, numa creche de idoso, vai se preparando, porque me parece que aí no dia 20, né, vai ter a Consciência Negra, uma quinta-feira, e aí pode ser que tenha um feriadão prolongado, né, 20, 21, 22 e 23. Quem sabe, né, familiares se dispõem a vir pegá-los para poder levá-los para poder passar um final de semana mais prolongado, tá bom? Dado esse recado, e ó, eu tô falando com vocês aqui, tem uma pessoa acelerando um carro aqui perto de mim, parece que ele está sendo usado pelo inimigo, né? Para poder fazer uma situação que você fala assim, ó, não tem como, olha, não tem como você falar ou fazer alguma coisa perto de pessoas que não respeitam os outros, né? Então, olha aí, você que está esperando que venha um feriado, o feriado tá para chegar, né? Vamos começar a orar para que Deus toque no coração daqueles que são parentes, amigos, que podem fazer isso daí, né? É muito bom, né? Então, você também tem que fazer a sua parte nesta situação, beleza? Dado esse recado aí para você e para vocês, né? Eu quero falar, ou continuar falando, a respeito do sopro, né? Quem lembra do que é que nós falamos ontem? Eu falei que vocês iriam ter hoje um outro tema, né? Uma outra situação, uma outra explicação. O quarto tópico é tremendo. A resposta apropriada é adoração e temor reverente. A resposta apropriada do homem para com Deus é a adoração e o temor reverente. Não é aquele temor de medo, não. Temor reverente. Então presta atenção aqui, nisso que eu vou falar para você. Presta bem atenção. O Salmo 144, versículos 5 até o 7, diz assim: desce do céu ou do teu céu e toca as montanhas para que saia fogo delas. O salmista estava bravo. Envia os teus raios e dispersa os meus inimigos. Envia os teus raios e dispersa os meus inimigos. Solta as tuas flechas e faz eles fugirem. Estende a mão de cima do céu e livra-me. Tira-me do meio dessas águas imensas. O salmista estava numa situação aqui, eu creio que ele estava bem angustiado, bem amargurado por tudo aquilo que estava acontecendo, e o salmista Davi, ele passou por muitos problemas. Parece que essas dificuldades são dificuldades que acontecem desde sempre com todo mundo, né? Então presta atenção aqui, ó. A primeira coisa que você tem que ter é reconhecer, ou tem que fazer, reconhecer a soberania e o poder de Deus. Não tem jeito, tem que ser isso aí. Diante da nossa brevidade, lembra que eu falei ontem? Pouquinho tempo que nós temos aqui. A resposta não é desespero, nem passividade. É reconhecer que Deus é soberano e poderoso. Essa é a resposta. O Salmo 93, versículo 1 e 2, canta isso daqui, sabia? Ele canta: o Senhor é rei, vestido de majestade. O Senhor se reveste de poder e cinge com força. Sim, o mundo está bem firmado. Não há nada que o abale. O teu trono foi estabelecido desde o princípio. Tu existes
desde toda a eternidade. Ele estava reconhecendo. Quando nós compreendemos que Deus é eterno e onipotente, onisciente, onipresente, ele pode fazer o impossível. O impossível. Lucas, no capítulo 1, versículo 37, diz assim: pois para Deus nada é impossível. Então, até o impossível ele pode fazer. Ou até o impossível ele faz. Esta é a primeira chave. Reconhecer a soberania e o poder de Deus nas nossas vidas. A segunda, viver com propósito eterno e significado espiritual. Presta atenção que isso aqui, depois eu vou deixar aí embaixo. Sim, eu vou deixar. Isso aqui, é alguma coisa que vai deixar cada um de nós pensando um pouquinho mais. Saber que os nossos dias são breves, às vezes tem pessoas que ficam em dificuldade. Devemos investir naquilo que é eterno, é verdade. Mas tem gente que fica com dificuldade de saber que nós daqui a pouco não estaremos aqui. Se você parar para pensar, a maioria dos que estão aqui, ou todos, ou na totalidade, daqui 100 anos não estarão aqui. Nós não estaremos aqui daqui a 100 anos. Mateus, no capítulo 6, versículo 19 até o 21, nos orienta o seguinte, não acumulem riqueza aqui na terra, onde a traça e o apodrecimento ou a ferrugem destroem, e onde os ladrões podem roubar, mas acumulem riquezas no céu, onde ela não se destrói pela traça e nem apodrece, nem enferruja, e onde os ladrões não conseguem roubá-la. Pois onde estiver a vossa riqueza, ali estará também o vosso coração. Nossos dias, presta atenção, nossos dias breves devem ser investidos em relacionamentos com Deus, trabalho, serviço ao Senhor, fé, crescimento espiritual, e que são coisas que vão durar a eternidade, duram para sempre. Viver com propósito eterno e significado espiritual. Outra coisa, o terceiro, e é rápido, confiar em Deus em meio às circunstâncias temporais. Isso é complicado. Quantos de vocês, se não a maioria ou a totalidade, estão em alguma situação que nesse momento parece que não dá para resolver, né? Seja de saúde, emocional, sentimental, pessoas que estão abandonados, aqueles que estão nesse momento em asilos, em casas de repouso, creches de idosos, abandonados pelos parentes, pelos amigos, pelos filhos. Davi, apesar de reconhecer a brevidade da vida e a sua fragilidade, ele não estava desesperado. Estava bravo, querendo que os inimigos fossem punidos. Mas ele confiava no Senhor. O Salmo 144, versículo 1 e 2, mostra essa confiança. O louvor seja dado ao Senhor, minha rocha, que me treina para a guerra e me prepara para a batalha. Olha o que ele está falando. Ele é meu lugar seguro e meu refúgio. A confiança desse homem era tremenda. Um homem segundo o coração de Deus, ele faz isso. Ele entende que o lugar seguro é no Senhor, que é o protetor e meu salvador, aquele em quem eu confio. Ele coloca os povos debaixo dos meus pés. Essa confiança que Davi tinha não nega a realidade da brevidade. Ela transcende, ela passa, ultrapassa. E ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas e nos guardará e nos ajudará. Você também sabe disso? Quem sabe você nesse momento está passando por uma situação que você vai falar assim, vocês não sabem do que eu estou passando. É verdade. Ficou boa a imagem. Então, essa imagem que eu vi aí, eu idealizei na minha cabeça e mandei a inteligência artificial fazer para mim. Um homem que corre muito, mas que tem um sopro nas suas costas e que logo, logo
ele chega a esta velhice, não é? E aí, quando chega na velhice, ele começa a ficar muitas vezes depressivo, angustiado por aquilo que, nesse período que ele estava aqui de correria, se esqueceu de Deus. Lembre-se do seu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os dias maus. E esses dias são esses aqui da idade, né? Então, que você nesse tempo possa ter tempo também para o Senhor e dizer para Ele: muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez, está fazendo e por aquilo que fará. É isso. A vida é um sopro, mas nós precisamos reconhecer que Deus está no comando de todas as coisas. Vamos orar? Hoje eu tenho uma relação de oração parecida com a de ontem, mas eu quero colocar algumas pessoas que estão em dificuldades. Por causa das tempestades, dos problemas que aconteceram esses últimos dias no Brasil, nós temos homens e mulheres de bem, trabalhadores que foram assolados por algumas situações que muitas vezes, aos olhos humanos, parecem ser irreversíveis, mas são reversíveis. O Deus do impossível está disposto a fazer por cada um deles aquilo que é necessário. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro por aqueles que nesse momento estão em meio a alguma situação, que seja de guerra, de conflito, de tribulação, de angústia. Aqueles que estão vivenciando algum tipo de tormenta, aqueles que nesse momento foram assolados por essas tempestades que passaram por várias cidades, por grandes cidades, por pequenas cidades, que deixaram um estrago não somente físico, material, mas emocional, sentimental. Muitas coisas foram perdidas, as pessoas ficaram em desespero, viram aquela ventania trazer grandes problemas, grandes dificuldades. Meu Pai, eu oro para que o Senhor console a cada uma delas e traga alegria ao coração de cada uma delas por estarem e por terem sido preservadas as suas vidas. Eu oro por aqueles que nesse momento estão tentando reconstruir diante de tanta dificuldade, de tanto problema, de tanta necessidade. Eu oro por aqueles que nesse momento estão vivenciando luto. Um parente, um amigo, um familiar que se foi e deixou uma lacuna e que agora está precisando de consolo. A boa notícia é que nós temos o Consolador, que é o Espírito Santo, e pode consolar essas pessoas. Por isso eu te peço em nome dele que o Senhor envie o teu Espírito Santo para consolar a cada uma dessas pessoas. Eu oro também por aqueles que nesse momento estão entristecidos, estão angustiados, estão precisando de uma bênção especial. Que o consolo venha através do teu Espírito Santo sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Eu oro também por aqueles que nesse momento estão precisando de um emprego, que estão desempregados, por aqueles que são empregados, aqueles que estão colaboradores dessas empresas, aqueles que são administradores, empregadores e empreendedores. Abra a mente e o coração desses homens e mulheres para que possam ter uma bênção especial nesse dia, para falar, para trazer, para gerar novos empregos, apesar de estarmos num país que está em grandes dificuldades e o Senhor conhece muito bem. Eu oro para que o Senhor faça o melhor na vida de cada um deles. Eu oro também por aqueles que estão nesse momento aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Essa é a melhor decisão que o ser humano pode tomar durante todo o tempo que passar aqui na terra. Perdoa os seus pecados, escreve o nome deles no livro da vida e faça com que os seus pés sejam firmados na palavra. E nos ajuda para que possamos ampará-los, ajudá-los nesse tempo de vida nova. Que o Senhor possa dar sabedoria também para cada um de nós, para podermos fazer aquilo que é necessário na vida de cada um deles. Eu oro nesse momento para que o Senhor nos dê sabedoria e graça, para que possamos ajudá-los a firmar os seus pés na rocha que é Jesus Cristo. Oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e a família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pelo Edilson, pelo Adriano, pelo Vitor, pelo Jean. Oro pelo Fabiano, meu amigo.
Oro pela dona Neia e o seu Fernando, pela vó Hilda, a vó Luzinete e a vó Tereza. Eu oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos, pelas crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão nas escolas, nas creches, que estão nas faculdades, universidades. Oro pelos doentes que estão hospitalizados ou não. Aqueles que estão vivenciando drogadição, alcoolismo, situação de rua. Meu Deus, tenha misericórdia desses homens e mulheres. Onde quer que tenha alguém passando por essa situação, que a tua boa mão os alcance neste exato momento. Dê lucidez para esses homens e mulheres, para que possam decidir servir ao Senhor e sair desta situação. Eu oro por aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, tristeza, perturbação e espíritos malignos que estão atuando nessas vidas. Eu repreendo vocês em nome de Jesus. Vocês saiam agora em retirada. Deixem essa pessoa em nome de Jesus. Elas pertencem ao Senhor. Elas foram criadas para a honra e para a glória do Senhor. E vocês não têm autorização para se manifestar na vida dessas pessoas, na família dessas pessoas, no empreendimento delas. Que o Senhor dê graça a cada um delas, para que possam reconhecer o caminho que estavam andando e que possam fazer o melhor para as suas vidas, não somente aqui na terra, que é momentânea, mas na eternidade também. Eu oro agradecido porque o Senhor tem nos ajudado e nos dado da tua bênção e da tua paz. Oro pelo Brasil, por aqueles que estão administrando esse Brasil, ou deveriam estar administrando esse Brasil. Que a tua boa mão esteja estendida sobre a nação brasileira. Que esses homens e mulheres que estão cuidando da coisa pública, que o Senhor possa dar sabedoria, temor a cada um deles, direcionando a mente e o coração para que possam tomar decisões favoráveis à população. Aqueles que nesse momento estão em caminhos errados, que possam ser surpreendidos pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bênção e ter a decisão favorável de mudança de vida. Eu oro por todos aqueles que estão na administração pública, governo federal, estadual, municipal, sejam eles presidentes, senadores, governadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vereadores, todos, que eles tenham a boa mão do Senhor estendida sobre eles, mas que acima de tudo tenham temor no coração ao tomarem as decisões. Eu oro pelo judiciário, oro pelo legislativo e oro pelo executivo, pedindo que o Senhor dê graça a esses homens, sabedoria e temor do céu na vida de cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe, fique em paz, fique com Deus, e amanhã nós vamos fazer a parte 5. Não se perca aí, tá? A parte 5 é a perspectiva eterna de sombra à glória, da sombra até a glória. Então, amanhã você está convidado a ouvir novamente e a última parte, tá? E aí nós vamos passar para uma outra. Esse sopro já vai ficando para trás e você já sabe que a vida do ser humano é momentânea. Então, que Deus te abençoe. Uma grande terça-feira para você, um bom dia, fique em paz, fique com Deus. Deus abençoe, bom dia.